No último sábado foi comemorado o Dia da Empregada Doméstica, tá? Aliás, uma atividade que a gente tem que ter o maior carinho e respeito, eu pelo menos tenho, e tenho muito carinho mesmo. Essa data celebra as profissionais responsáveis pela arrumação e organização do nosso lar. Para saber sobre seus direitos, nós vamos trazer ao vivo o Leandro Santiago, para que o Leandro possa nos trazer informações e quais os direitos, inclusive, dessa categoria, que cresceu bastante, né, o Leandro Santiago? Até então, a empregada doméstica não tinha direito nem carteira assinada, ela não tinha uma série de situações complicadas, mas agora com todos os seus direitos garantidos, graças a Deus, e avançam cada vez mais, né? Mais do que nunca, é uma trabalhadora como qualquer outra, viu? Isso tem os mesmos direitos, os mesmos deveres, mesmo tudo, mas, apesar da gente ter uma PEC que foi criada há 11 anos atrás, exatamente falando sobre esse trabalho da empregada doméstica, ainda isso não vem sendo respeitado. Quem vai falar mais sobre isso? Doutor Henrique Messias, advogado que está aqui com a gente. Infelizmente, doutor, essa é uma realidade que não vem acontecendo, né? A empregada ser tratada como qualquer outra trabalhadora, né? Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Wilson, os amigos que nos acompanham. Infelizmente, isso ainda acontece, Leandro. Como você já bem colocou, a nossa PEC das domésticas é de 2013, já tem, portanto, 11 anos, mas ainda assim, ainda que já há 11 anos os direitos sejam exatamente os mesmos, eles não são respeitados. Muita gente fala que se justifica, ela é como se fosse da família. Isso, na prática, aos olhos da justiça, não cola, né? Não cola. Na verdade, esse argumento é sim muito utilizado, mas isso não autoriza que os direitos não sejam respeitados. As trabalhadoras domésticas, os trabalhadores domésticos têm exatamente os mesmos direitos dos trabalhadores que não são domésticos, e esses direitos vão ser respeitados, Leandro. Uma prática, por exemplo, que acontece muito, por exemplo, essa empregada doméstica dormir no trabalho. Ela pode fazer isso? Pode, é possível sim dormir do trabalho, não há problema quanto a isso. Mas veja, como todo e qualquer trabalhador, essa empregada doméstica ela tem um limite de horário de trabalho, de jornada de trabalho, na verdade, de 8 horas por dia. Então ela pode até dormir no trabalho, desde que ela não ultrapasse as 8 horas de trabalho por dia. Ela vai ter que respeitar essa jornada, vai trabalhar 8 horas e ela pode dormir. Quando ela estiver de folga dentro da casa, ela estará de folga e não pode trabalhar. Como é que faz nesse caso? Porque muitas vezes não se tem aquele relógio de ponto na casa. Então, como é que faz essa medida? Leandro, o empregador doméstico, isso está na lei, tem a obrigação de controlar a jornada de seu empregado. Portanto, esse empregador não vai ter um relógio de ponto, como tem nas empresas, mas ele pode ter um livro de ponto, onde ele vai registrar lá o horário que aquela trabalhadora começa a prestar o seu serviço, aquele trabalhador, o horário que ela para almoçar, que ele para almoçar, e no final do dia, o horário que ela que ela encerra ali a jornada, que ele encerra a jornada. Então é importante que esse registro exista. Agora, muitas vezes se tem uma dúvida, o que é esse trabalho? Ou seja, a empregada doméstica, ela pode lavar, passar, cozinhar, se tem criança pequena, cuidar das crianças. Até onde vai esse trabalho ou como é que se define isso? Perfeito, Leandro. A legislação traz uma definição muito clara do trabalho doméstico, que é aquele que não tem, o empregador doméstico não tem a finalidade lucrativa, portanto não é uma empresa, certo? O trabalho doméstico pode acontecer, por exemplo, numa fazenda, que não tem atividade lucrativa na fazenda, num sítio, numa chácara. Aquele trabalhador também é doméstico, desde que não tenha atividade lucrativa do empregador. Então isso caracteriza. As atividades, o que pode ser feito, diversas coisas podem ser feitas. Desde a doméstica que funciona como babá do bebê, da criança, até aquela que lava as roupas da casa, que faz a limpeza diária da casa. Isso pode acontecer sempre sendo respeitada a jornada que a gente já colocou, que é a jornada diária de no máximo 8 horas. Lembrando também, 13º, férias, isso também ela tem direito. Absolutamente tudo, Leandro. 13º, férias, FGTS, horas extras, se eventualmente passar das 8 horas diárias. O limite de horas extras também precisa ser respeitado. Então um trabalhador ou uma trabalhadora como todos os outros. A empregada que muitas vezes estiver nos assistindo e vai falar assim, poxa, isso não está acontecendo, isso aqui está errado. O que ela deve fazer, como é que ela deve proceder? Perfeito. O que sempre se orienta é conversar com o empregador, tentar resolver aquela situação através de um acordo, de uma boa conversa. O bom senso sempre é importante, Leandro. Se infelizmente isso não foi resolvido,
essa trabalhadora ela pode buscar um colega advogado para que ela seja orientada, ela pode buscar o Ministério do Trabalho, para que o Ministério do Trabalho tome providências. Existem uma série de órgãos a que ela pode recorrer para ter seus direitos resguardados. Certo, doutor, obrigado pelas informações. Então é importante, né, Wilson, por mais que muitas vezes a família fale, ela é como se fosse da família. Pode até ser, mas ainda assim tem direitos como qualquer outra trabalhadora e merece, porque afinal de contas, se é da família, tem que ser bem tratada, inclusive nos seus direitos, né? Volto com você.